Hoje eu quero trazer uma pequena reflexão para você sobre você pode ter tudo e ainda mesmo se sentir vazio. Vamos lá. Essa semana, se não me engano, foi essa semana ou foi semana passada, minha esposa pediu para ir na padaria daqui do alto. E quando eu estava indo à padaria, porque ela pediu para a padaria para comprar pão, né? Ela sentiu vontade de comer pão. A gente não come pão com muita frequência. Quando eu estava indo para a padaria, eu fiz, será que a padaria tá aberta? Por causa do horário, devia ser perto das... um horário mais tarde, assim, às 11 horas, por aí. Aí eu fui, né? Quando eu tava chegando lá, eu vi a padaria aberta. Só que quando eu cheguei lá pra comprar pão na padaria, não tinha mais pão. Não tinha pão na padaria. Aí eu fiquei, nossa, não tem pão na padaria. Tem outras coisas, mas não tem pão. Aí eu fiquei, caramba, tudo bem, né? Acontece, acabar o pão. Só que aí me veio essa reflexão e eu tava lendo esse livro e eu fiz exatamente uma linkagem com esse livro. Eu tava lendo o livro Você Insubstituível, do Augusto Cury. E em um trecho do livro, ele pega uma reflexão sobre o pão que falta nas nossas vidas. E ele fala assim, dentro da visão do autor: todo ser humano passa por turbulências em sua vida. Alguns faltam pão à mesa e outros faltam alegria na alma. Uns lutam para sobreviver, outros são ricos, abastados, mas mendigam o pão da tranquilidade e o da felicidade. Seja você uma pessoa rica, que vive em um apartamento bom, climatizado, com a condição financeira, com um cozinheiro, com uma pessoa que faz limpezas gerais. Ou seja você uma pessoa pobre que está passando por uma necessidade financeira, e sempre em algum momento você vai faltar alguma coisa. Vai ter algum vazio dentro da sua vida. Você pode ter tudo como uma pessoa rica, ou você pode ser um pobre, que vai estar faltando exatamente porque ele é pobre. E nisso, Cristo, quando veio à Terra, ele em João capítulo 16, versículo 33, falou o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não trouxe uma coisa de alegria, né? Uma palavra de alegria. Olha, vocês vão ser sucedidos e vocês vão ser vitoriosos. Não. Vocês vão ter aflições no mundo. Vocês vão ter turbulência. Vocês vão ter tristeza. Vai faltar pão em algum momento. Às vezes vai ser o pão da fome. Mas às vezes vai ser o pão da paz, da alegria e da tranquilidade. E é sobre essa reflexão que eu queria trazer hoje. A primeiro ponto que eu queria falar com vocês é: planeje, mas vivam o presente. Em Tiago capítulo 4, versículo 13 e 15, diz assim: agora escutem vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade ali, ficaremos um ano, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Mas vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por um tempo e logo depois desaparece. E nisso ele continua dizendo: nisso ele continua dizendo, né? O que vocês deveriam dizer é: se Deus quiser, entraremos vivos e faremos isso ou aquilo. Tiago, ele bota uma reflexão das pessoas começarem a planejar as coisas como se realmente no futuro elas tivessem controle. E muitas vezes a gente planeja assim. A gente vive uma vida muito corrida, muito agitada, queremos ter o controle sobre ela, queremos ter tudo organizadinho no seu lugar e não conseguimos viver nos altos e baixos da nossa vida. Normalmente, por exemplo, eu gosto, quando eu tô fazendo uma rotina, principalmente quando eu trabalhava, eu sempre tinha os horários bem definidinhos para chegar lá. Para não ficar chegando também muito cedo, mas também não querer chegar muito tarde e para ter um melhor tempo de sono. Então, quando simplesmente acontecia erros banais, tipo o ônibus quebrou, o metrô atrasou, eu já começava a ficar impaciente, estressado, porque eu sabia que ia chegar atrasado no trabalho e vários outros processos. E nisso eu ficava, poxa, e isso me tirava a paciência. Uma coisa tão simples que eu não tinha controle me tirava a paciência. Eu planejava, mas eu perdia. De vez eu estar ali, não, vou aproveitar aqui, vou continuar estudando, porque eu normalmente estudava durante o percurso. Eu começava a ficar impaciente, não sei o que, agoniado, sobre uma coisa que eu não tinha controle, não tinha domínio. Se você está escutando esse barulho, é porque meu gato achou alguma coisa e deve estar brincando. Então desculpem pelo barulho. Mas, e eu ficava, nossa. E nisso, quando eu era bem mais jovem, eu escutei uma história sobre um empresário. Ele trabalhava de dia e de noite
E não era casado nem tinha filhos. Mas eu lembro que possivelmente ele possuía alguns parentes e irmãos e primos. Eu não lembro qual era a classificação. Se eu estou errado, por favor, me perdoe. Mas nisso, o que acontecia? Ele focava muito no trabalho. Ele virava à noite, final de semana, não tirava férias e era só trabalho, 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 trabalho. E seus sócios e amigos sempre falavam, olha, vamos curtir. Não vou curtir não, vou trabalhar, preciso ganhar dinheiro. E ficou. Só que ele sempre falava uma frase, quando eu tiver 49 anos, eu vou parar de trabalhar. E ele sempre fala isso, quando eu tiver 49 anos, eu vou parar de trabalhar e vou curtir. Tá certo. Faltando poucos dias para os 49 anos dele, ele exatamente fez isso. Ele entrou com o processo de aposentadoria dentro da empresa dele, saiu, começou a se desligar das coisas para curtir. Quando estava exatamente no dia de 40, completou 49 anos, o que é que isso acontece? Os irmãos deles começaram a ligar, esses parentes começaram a ligar, e ele não atendia. Eles achavam que ele devia ter deixado o celular para lá, estava com problema no celular, enfim. Mas já estava chegando a perto do meio-dia e eles queriam almoçar e curtir com o cliente querido. Então ele falou, vamos para a casa dele fazer uma surpresa. Quando foram até a casa dele, pegaram a chave reserva, que sabia onde estava, entraram na casa dele e foram procurar ele e a casa silêncio, vazia, nada. Então foram até o quarto. Quando eles foram até o quarto, infelizmente o encontraram sem vida. Durante a noite ele teve uma morte súbita e faleceu dormindo exatamente no dia que ele completou 49 anos. Então, ele esperou tanto para viver a vida. Só vivia trabalhando para aproveitar, porque queria aproveitar quando chegasse aos 49 anos. Mas sua vida terminou naquele dia. Ele não tinha controle, mas ele queria viver. Só que a vida da gente pertence a Deus, pô. Só os planos que a gente faz não adianta. Só pertence a Deus o futuro. O que eu posso afirmar para vocês é exatamente isso. Olha, o seu futuro e o meu futuro está nas mãos de Deus. Porém, ele nos dá uma dádiva que se chama presente. Por isso que se chama presente. Você foi presenteado com o presente, com o agora. Então, trabalhe, planeje, faça as coisas, mas não se esqueçam de viver. Curtam suas famílias. Equilibrem sua vida. E isso a gente entra no segundo ponto. Viva a vida de uma forma que tenha equilíbrio. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de ir à mercearia. Por quê? Na mercearia, antigamente tinha uma chamada balança de peso. O que acontecia? Se você pesquisar balança de peso, aí vai aparecer uma balança com duas cubas assim, que ela fica assim. E ela tinha os pezinhos. Cada pezinho, um tinha 1 kg, 500, 250 gramas, 100 gramas, 50. E no outro. E cada um ele ia fazendo isso. Quando se encontrava e buscava esses pezinhos, eu fazia normalmente para pedir queijo. Então, ele vai comprar queijo, eu fazia, quero meio quilo de queijo. Ele cortava meio quilo de queijo, um pedaço do queijo, embrulhava, antigamente se embrulhava em jornal ou em papel, não se embrulhava em saco, normalmente antigamente, porque era mais barato. Então, botava o queijo do lado e botava o peso exatamente do que você queria comprar do outro e esperava a balança equilibrar. Se um lado pendesse, significava que um lado estava mais pesado, ou seja, se o peso subisse mais, tinha mais queijo do que o peso. Se o peso descesse mais, o peso do queijo estava mais leve do que o peso, então precisava acrescentar. Então eu gostava de viver olhando isso. E isso deve ser a nossa vida. A nossa vida nunca vai estar em equilíbrio totalmente. Porém, haverá dias que você vai ter que trabalhar muito. Mas também haverá dias que você precisa passar tempo com sua família. Haverá dias que a gente vai ter falta de dinheiro. Mas haverá dias que quando você conseguir trabalhar e organizar sua vida, você vai ter fartura. Haverá noites que você vai ter problemas, que você vai ter dificuldade para dormir, insônia, seja por uma doença, seja por um filho que está passando doente, ou seja por alguma situação. Mas haverá dias que você vai deitar na cama, ou vai dormir de cansaço, ou vai dormir de paz, assim, tranquilidade. E assim, alguns dias a gente vai se derramar e chorar nos pés do Senhor na oração, mas outro dia a gente vai comemorar as vitórias que o Senhor nos dá. E nisso no Salmo 30 fala aquela famosa frase, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Exatamente nesse sentido. Durante a vida a gente vai ter altos e baixos, mas a gente tem que sempre buscar o equilíbrio. Quando a vida está desequilibrada, ou quando a gente vive a vida só buscando um ponto, a nossa vida tende a sair do curso, sair do rumo que Deus criou para a nossa vida.
Porque Deus não colocou a gente na terra simplesmente para viver de qualquer jeito. Não, tem um propósito. E se você quiser fazer sobre o propósito, tem um vídeo no meu canal aqui sobre o propósito para você, como você pode encontrar, direcionar seu propósito e continuar ligado sobre ele. Possivelmente vai estar aparecendo ou um link por aqui, ou no final do vídeo. Se ele não aparecer, você pode buscar no meu canal. E a gente deve ser grato simplesmente por tudo que acontece, mas também buscar viver uma vida com equilíbrio, com a nossa família, aproveitar o hoje, os entes queridos. E por último, a fome. A fome que minha esposa estava sentindo de pão é muito interessante, porque a gente passa por essa fome, mas muitas vezes a gente passa por provações e por dificuldade que não necessariamente a gente vai viver. Então, às vezes a gente tá com a fome exatamente dessa de comida. Pra você entender, né? A gente tá com essa fome de comida, de precisa de alimento. Mas às vezes é a nossa alma que tá precisando de alimento. Eu acordo muitas vezes com a minha alma com fome de se alimentar. E nesse momento não adianta eu pegar um prato de cuscuz e comer como a gente come no Nordeste. Pegar uma vitamina e tomar. Normalmente essa fome só passa quando eu me alimento da palavra de Deus. Por quê? Em João 6,35 a palavra diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus, ele diz isso pra gente. Ele é o pão da vida. Quando Jesus entra na nossa vida, ele começa a saciar a nossa alma. Minha alma entra em paz. E é uma paz que excede a todo entendimento, como diz em Filipenses 4. E eu não consigo explicar. As coisas da vida você começa a deixar de lado e começa a aproveitar. Aproveitar exatamente. E tudo começa a se encaixar. Você não fica mais preso a dinheiro, a fama, a coisas assim. Você simplesmente vive a vida e desfruta daquilo que Deus lhe concedeu. Então, hoje você aprendeu sobre as aflições da vida, nessa pequena reflexão que eu trouxe para você, baseada em alguns versículos. E lembre-se, seu futuro sempre depende do que você aprende hoje. Então hoje você aprendeu sobre as aflições da vida e que muitas coisas a gente não vai ter controle, mas a gente pode viver o presente, viver uma vida equilibrada e no horário da fome buscar o alimento certo. Se está com fome corporal, buscar o alimento, buscar trabalho para esse mantimento você conseguir nutrir o seu corpo. Mas se é sua alma, só a palavra pode saciar essa fome. No mais, deixa seu like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas recebam e se inscreve aqui no canal. Aqui vai estar aparecendo possivelmente a foto com imagem do canal do meu rosto. Você clica nele, se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E aqui vai estar aparecendo um vídeo que possivelmente seja interessante para você dentro do meu canal. Até a próxima.